Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conexão Vertical. Você sabe que aqui toda semana nós temos aqui conteúdo diversos e hoje eu tenho comigo o autor Márcio Eduardo Borges falando sobre o livro Silêncio Bem Alto e sobre outros livros já publicados que esse escritor tem. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Quero te agradecer aí por tirar um minutinho não, né? Umas horinhas aqui, levantar cedo nesse sabadão para vir aqui para a gente conversar sobre literatura, sobre vida, sobre teatro, sobre coisas boas. Márcio, fica à vontade, se apresenta aí para quem está nos assistindo, por gentileza. Perfeito. Oi, Ney. Cumprimento também toda a sua audiência. Bom, Obrigado. primeiro quero agradecer o convite. É sempre muito especial e muito agradável estar num espaço como esse, falando Uhum. sobre literatura, falando sobre outras artes que a gente gosta, né? Discutindo um pouco, entendendo outras perspectivas de quem lê, de quem também escreve, de quem pensa sobre isso, né? É muito legal. Obrigado, então, pelo convite e pela oportunidade. Maravilha. Quando é que passou pela sua cabeça assim, puxa vida, é gostoso escrever, eu vou mergulhar no mundo da escrita? Quando é que você teve esse insight? É uma pergunta difícil de responder. Porque eu acho que não tem muito um marcador temporal, né, nesse processo. Uhum. Meio que se confunde com a trajetória, a minha trajetória de 36 anos, no fim das contas. Eu tenho algumas lembranças da literatura presente na minha vida enquanto criança. Acho que uma das mais vívidas é quando eu ganhei uma coleção de livrinhos finos, eram 5 livrinhos na época, que na verdade eram aqueles livrinhos que os mascates vendiam, né, nas casas. A gente tinha muito disso, né? Pessoas que iam de Sim, porta em porta vender sim. roupa de cama, mesa e banho, utensílio doméstico e livros, né? E aí eu me lembro que a minha mãe me comprou esses 5 livrinhos. E eu os li repetidamente, porque eram os que eu tinha na época. Eu tava em fase de alfabetização, de aprender a ler. E como é isso, né? Livro para criança. Muita ilustração, letras grandes, letras de forma Coloridas? coloridas, fácil de ler, fácil de compreender, mas já tinha ali um pouco de histórias clássicas da literatura infanto-juvenil na época, né? Então tinha Aladdin, tinha o Ali Babá e os 40 Ladrões, tinha alguns contos do Hans Christian Andersen também. Maravilha, Hans Christian. Exato, Esopo. exato. E aí eu lembro que eu fiquei muito empolgado com o Companheiro de Viagem, que Com... é do Hans, né? É um conto dele. E eu li repetidamente esse livrinho. Então, o companheiro de viagem foi o que marcou. Foi o que marcou esse início Poxa. da minha trajetória de leitor, eu acho, né? Sim, Num primeiro sim. momento. E depois, na escola, aí vem um pouco da face que vai ser o que eu vou ser de escritor mais pra frente, né? Nas aulas de redação, naturalmente, de língua portuguesa. Eu começava a querer escrever, a pegar o tema que a professora tinha proposto, é claro, mas expandir esse tema. E aí eu usava os meus colegas de sala como personagens. E aí, daí, quando permitido por eles, eu usava o nome verdadeiro, quando não, eu inventava nomes. E inventava situações também. Então, acho que a ficção começou aí. É, Eu tinha, por exemplo, aquela coisa de. Imagine, ter 12, 13 anos. Então, uma amiga que falava, ai, que tá gostando de tal pessoa da sala, ou de outra sala. Então, eu criava pra ela, na aula de redação, uma história em que ela conquistava aquela pessoa que ela gostava. Muito bom, muito bom. Eu acredito que todos nós que gostamos de ler, gostamos do mundo da escrita, a gente tem uma história parecida com essa, com a primeira leitura que trouxe um impacto para a gente. Para mim foi a questão da história de Esopo, a raposa e as uvas. Eu não conseguia entender por que que a raposa, após tentar por diversas formas pegar as uvas, não conseguiu. E depois ela disse assim: Ah, uvas verdes. Uvas verdes eu não gosto mesmo. Uvas verdes é só para cachorro, alguma coisa assim. Desistiu de pegar as uvas. Aquele texto marcou assim de forma que eu quisesse ler outros tantos. Então, e você foi do Hans Christian. Então, essas leituras que nos agradam, elas margeiam ali todo o nosso começo, né, Com com o certeza. mundo da literatura. E é interessante porque se a gente pega esses mesmos textos hoje, a gente tem uma leitura completamente diferente, né? Lógico que é a leitura nostálgica, que vai nos remeter a essa memória afetiva de quando lia,
mas a gente vai encontrar os outros sentidos que o autor quis colocar, né? Escondidos nessa literatura que parecia Sim, infanto-juvenil, né? uma leitura mais crítica, Com certeza. poderíamos dizer. É. Eu continuo amando as fábulas da mesma forma de quando eu era criança. Aliás, eu prefiro até as fábulas porque elas têm uma comunicação muito direta, simples e engraçada. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu procurei também dar voz aos animais. E como o cachorro é algo que eu sempre gostei muito, eu procurei começar pelos cachorros, dando voz aos cachorros. Cachorros se comportando como gente era uma forma de me remeter às fábulas do passado, que eram tão vivas e são tão vivas na vida da gente hoje. Tem uma fábula que te marcou, além dessa do Hans Christian? Olha, fábula, eu não consigo me remeter agora a uma fábula específica que tenha me marcado, não. Eu tive essa passagem também, até porque, de novo, né, em aulas de língua portuguesa, a gente também tinha aquele momento do ano em que a gente ia trabalhar o folclore, né? Ah, E aí, muito bom. a gente também vai estudar as lendas, as parlendas, as frases de para-choque, todo aquele material super rico. E acho que, de certa forma, a fábula conversa um pouco com esse lugar, né? Sim. Então, talvez eu não tenha agora de pronto uma fábula pra te dizer que me marcou na época, mas eu acho que essas histórias da Yara, do Boitatá, né, do Saci, elas também foram marcantes nesse sentido e de alguma maneira elas dialogam, né? Porque também Sim, são criaturas místicas, inventadas ou não, é, no mundo dos humanos, né? sim. E as historinhas da vovó? Se reuniam. Sei que você é bem mais jovem que eu, mas e você já nasceu na era da televisão popular, ou seja, quase todo mundo tinha uma TV em casa. E isso minou os contadores de história, porque quando não tínhamos TV, os contadores de histórias estavam sempre prontos na pracinha, nas reuniões familiares, tinha os contadores de história. E a gente amava ficar ouvindo essas histórias da forma como era contada, seja contos de assombrosos, seja contos de qualquer espécie. Você também teve esse momento de parar para ouvir as historinhas da vovó, daquela tia velhinha que gostava de contar história? Eu tive alguns, você falou aí da televisão, é claro, ela foi presente na minha infância também, né? Mais pelos desenhos. Mas teve momentos, sim, teve momentos em que a minha avó. Eu fui criado na casa da minha avó, então, com uma prima junto, que era mais ou menos da minha idade, 4 anos de diferença. Então, nós ouvíamos da nossa avó algumas histórias da vida dela. Mas ela contava de uma forma muito criativa também, que dava vontade de a gente ouvir mais, Ouvi querer saber, querer mais. conhecer, né? Querer remontar esse passado que ela tinha, que pra gente era tão distante, tão incrível, tão diferente do nosso. Então, poucos, mas tive sim. Isso é bem legal. Agora, é bem interessante, você trouxe essa coisa da contação de histórias, e é bem legal que hoje, a despeito da gente se perdendo nos celulares, nas redes como um todo, isso ainda sobreviva em vários espaços culturais. Isso é muito legal, né? É, eu participei recentemente das feiras literárias, né, da Festa de Paraty, teve também as feiras aqui em São Paulo, e Sim. sempre tem um espaço de contação de história. Isso é bem legal, né? Porque mantém essa tradição, mantém e reacende essa tradição. Você falou sobre isso numa entrevista que você deu para a revista. Qual revista que foi? Que você fala do público que gosta de ler. Que as pessoas falam, nós brasileiros ainda lemos pouco. Foi na Ma- Conexão Literatura. Foi na Conexão Aham, Literatura? sim, Poxa vida, eu achei muito interessante isso, porque você vai nas bienais, tá cheio, tá lotado, exato, tem um público gigante. exato. Então você imagina só, se uma pequena parcela do Brasil que tem a prática da leitura. Se essa parcela fosse um pouco maior, as bienais precisariam ser multiplicadas. Com certeza. É um movimento interessante, né? Porque ao passo que a gente tem uma impressão, quando a gente está nas redes, por exemplo, de que as pessoas estão lendo menos e estão se ocupando mais com outras atividades, o celular, né? Sobretudo, né? Dominando isso. Quando a gente participa desses espaços, a Bienal e outras feiras, é isso, é esse mundaréu de gente, é que você fala que incrível, né? Que legal que ainda tenha tanta gente lendo. Mas eu acho que isso se deve também a alguns incentivos. Então, por exemplo,
o Mac Livros, por exemplo, que é recente, né, que possibilitou que pessoas lessem mais de forma gratuita. Porque o livro é caro, né, hoje, para ser produzido e, portanto, para a gente comprar. Então, tem gente que não consegue comprar livro, mas gostaria de ler. Então, Sim. iniciativas como essa são bem interessantes. As feiras, muitas delas têm grandes promoções que permitem que as pessoas consigam comprar mais livros que elas não conseguiriam numa livraria ou num dia comum que não um dia de festa literária. Isso eu acho que é um incentivo também. Por outro lado, há o aspecto também da diversidade da literatura, que está bem interessante, né? A gente tinha. Eu me lembro que na época da escola, muitos dos meus colegas viravam a cara para literatura, porque na escola a gente ia ler Machado de Assis, José de Alencar, Hum, eh, Joaquim Manuel de Macedo e os sim. seus colegas, né? Do romantismo, do realismo clássico do brasileiro. E, de fato, se a pessoa não tem hábito de ler ou não gosta muito ainda de ler, já cair de cara com esses escritores pode Machado dar de uma, Assis. né? Exatamente. É uma linguagem mais um pouco mais bem trabalhada, em alguma medida mais rebuscada. Então assusta um pouco quem não Assusta, com tá, né? certeza. Não tá querendo chegar ali. E aí a gente tem essas histórias feitas pro jovem adulto, né? Que começaram a pipocar por aí as fantasias, hoje os subgêneros, a romantasia e todos aqueles outros que a gente tem visto fazer muito sucesso. E é muito legal, porque atrai o público jovem, né? O pré-adolescente ou o infantil, que depois vai ler outras coisas, que depois vai chegar no Machado de Assis, que depois vai chegar no José de Alencar, que depois vai chegar no Dostoiévski. E isso é muito bom, né? Eu vejo com muitos bons olhos essa literatura jovem e que ela faça sucesso, porque ela atrai leitores, né? Sim. Você falando das escolas literárias, realismo, simbolismo, como nós comentamos, eh, o barroco, todas essas escolas literárias produziram artistas, escritores de relevância. Tem alguma escola literária que você é a sua preferida? Romantismo, realismo, simbolismo, movimento arcade, barroco português. Tem alguma dessas escolas que te atrai pela Olha, linguagem tem o romantismo, eu acho. do Eu gosto romantismo? muito do romantismo brasileiro. É, poxa vida. Tanto é que eu sou do time que prefere Helena a Ah, Memórias Póstumas, por exemplo. Gosto dos dois, é claro. Mas eu sou mais do time Helena. Eu gosto dessa fase romântica do Machado de Assis e gosto do romantismo. É um exagero, né? Quase um barroco. sim. Flerta, né? Com essa Só um muda a época, né? dramalhão, Do né? dramalhão. Mas é muito bonito, acho que como a linguagem é construída e como os sentimentos são nomeados, descritos, né? E trabalhados, eu acho muito bonito. E quando o Zé de Alencar fala lá em Iracema, nessa forma um pouco exagerada, você vê, além, muito além das montanhas que se azulam no horizonte, nasceu Iracema, virgem dos lábios de mel. Ele vai Exatamente. construindo esses personagens e a gente vai viajando literalmente na história, justamente pelo exagero. Mas um Exato. exagero clássico, bom, Que faz que sentido faz pra história. sentido É para a isso, história. é isso. Não, e até nos dramas que também são impactantes. Eu lembro que quando eu li Lucila, do José de Alencar também, Sim, aquela frase em que ela vai dizer. é, já que meu filho vai morrer, sua mãe lhe servirá de túmulo. Né? É muito impactante. muito E é impactante. lógico, se você fala essa frase ou vai conversar sobre ela fora do contexto do livro em si, é exagerado, pode parecer até piegas, esquisito. Mas dentro da construção que ele fez ali do livro é belíssimo. Eu li vários livros do Zé de Alencar, Lucila, 5 Minutos, A Viuvinha, O Gaúcho, Diva, e talvez. claro, Diva Não? eu não Diva li, não? não. E claro, Iracema, que aliás é um anagrama, né? Qual o livro do Zé de Alencar que você mais se prendeu? É difícil, essa pergunta é difícil também. Eu li bastante José de Alencar, porque eu lembro que na época, de novo, da escola, sempre remetendo a esse lugar, né? A gente fez aquelas feiras de ciências, né? Sim. E eu fiquei, por opção, com literatura para apresentar. E o meu trabalho foi sobre o José de Alencar. Portanto, eu li muito sobre ele na época, a biografia dele e os livros. E cada um me marcava de um jeito. E é bem interessante porque ele tem. O Machado também tem disso, né?
desses conjuntos de obras que pertencem ora mais a uma escola, ora a outra. E o José de Alencar ainda tem os conjuntos de obras por tema, né? Então ele tem os regionalistas, que estão gaúcho, sertanejo, Uhum. tem os indianistas, que é com Iracema, o Birajara e o Guarani, e tem as literaturas da sociedade, que eu acho que era assim que era nomeado na época, que é a que pertencem Dilva, Lucília e Senhora, né? Que tem outro Senhora, clássico. Mas eu acho que Senhora me marcou bastante, né? senhora. Pelo Passa peso no que Rio de tem. Janeiro, passa na rua, É, fala muito da Rua na do Rua do Ouvidor. Ouvidor, número 5, E Tio. 5, se não me engano. Tio também é outro dele que me marcou Tio, não li. bastante. Ah, eu tô falando de Iracema, que eu gostei mais mais o outro que você falou, o Guarani. O Guarani. O Guarani também é muito, talvez seja o maior romance dele e talvez seja um dos mais impactantes que ele tem dentro do cenário literário brasileiro. Com certeza. Seja Com certeza. o Guarani. E poetas brasileiros dessas escolas literárias? Augusto dos Anjos, enfim, você tem você tem algum preferido? Sabe que eu leio poucos poemas? Poucos poemas? Eu leio poucos poemas. E eu leio mais contemporâneos, é assim que eu posso dizer. Então, eu li um pouco mais de Drummond e um pouco mais de Cecília Meirelles do que das escolas anteriores, assim. Ah, certo. Os clássicos, como os Lusíadas, por exemplo. Você É um aventurou desafio. desafio. Eu tentei. Eu tentei, mas eu não consegui concluir tudo. É assim como a Odisseia, por exemplo. Sim, sim, Homero. É incrível, eu acho fantástico, é mágico, né? Que eles tenham conseguido escrever isso em forma de poema, com toda aquela métrica, com todo o ritmo, é muito bonito, né? Mas é um desafio. É um E quando desafio. você pensa que Homero escreveu, Homero nasceu aproximadamente século 8, 9 antes de Cristo, e naquela época ele conseguiu escrever uma obra daquela. É incrível saber disso. É incrível, É é incrível saber maravilhoso. disso. Os Lusíadas, ele nos exige muito tato, muito conhecimento prévio para que nós possamos entendê-lo. Sim, Então é o livro de um lado, o dicionário, hoje o celular, né? O dicionário do outro, para que você possa transcrever cada palavra não entendida é. e procurar entendê-la dentro do contexto. Todas as referências históricas que ele vai colocando ali, né? Então é muita coisa, por isso que ele é desafioso de Sim, ler, com certeza. mas muito, muito bom. E dentro dessas escolas literárias que a gente está falando, nós temos outras obras menos conhecidas. Digo assim, menos conhecida, porque nós estamos falando nos Lusíadas, eles são conhecidos mundialmente. Sim. Mas temos dentro do contexto brasileiro, Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, lá do movimento Arcade Brasileiro. Você já leu esses poemas ou só na época de escola e nunca mais? Na época de escola. Que também fiz um trabalho na época de trovadorismo e arcadismo, e aí eles entraram nessa cota. Certo. Na minha cota do trabalho. O Brasil é um celeiro de grandes Sim. escritores. O Brasil, cada estado nós podemos. Eu não sei, não posso dizer cada estado, mas os estados mais tradicionais, mais antigos, todos eles têm grandes escritores. Qual é o seu favorito? Brasileiro? Escritor Que brasileiro. difícil. O escritor brasileiro, você fala, poxa vida, esse um dos, acho que a gente pode dizer assim, né? Sim. Você falou de Zé de Alencar, você falou de Sim. Machado de Assis. Então é difícil a gente elencar um, Sim. mas qual o seu, assim, que você se encanta mais com? Eu acho. Então, eu acho que tem uma questão. É uma pergunta difícil, porque se eu penso, por exemplo, na literatura do José de Alencar, ela me marcou muito, porque fiz trabalho sobre ele, porque li muitos livros dele. E aí, lógico que tem também essa memória afetiva, né? Eu vou ler José de Alencar, eu vou falar sobre ele, eu sou levado para aquele momento em que eu estudava. Então, ele sim, ele continua sendo um dos meus favoritos. O Machado, ele é quase que hors concurso, né? Não tem como não colocar Machado de Assis em qualquer ranking. E, aliás, talvez ele esteja fora do ranking, né? Ele Isso, já é o que é. ele é um dos autores brasileiros mais conhecidos fora, inclusive. Sim, sim. Então, acho que ainda nesse sentido segue sendo o José de O Alencar Zé de e o Alencar. Machado no lugar dele que ele merece. Sim. Você já se surpreendeu com o livro no sentido assim, falar,
fica na dúvida, leio ou não leio? Mas na hora que você começa a ler, você começa sendo despertado ali por uma história fantástica que você não imaginava. Logo aquele livro que anteriormente não tinha chamado tanta atenção, acaba sendo um dos seus favoritos. Sim. Ah, isso acontece bastante, felizmente, porque eu acho que é bom quando Isso é acontece, bom né? demais. É, porque é isso, eu acho que hoje a gente tem também acesso a muita informação sobre literatura, porque tem muita gente produzindo conteúdo sobre livros, o que é bem legal. Mas se a gente também não sai desse universo, a gente sempre fica caindo nos mesmos livros pra ler, né? Porque as indicações, elas vão se retroalimentando de alguma maneira. Hum, Então é legal pra você ter acesso a várias coisas, mas é legal você ler também outros e procurar fazer você mesmo a busca dos livros que você tem interesse em conhecer, em ler, e não só para as indicações que chegam. As que chegam, muitas delas são incríveis também, mas eu gosto desse movimento de ir à busca. E nessa onda de ir à busca, a gente vai tendo contato com outros livros muito incríveis, né? Num primeiro momento, acho que brasileiro, eu fiquei bastante tempo antes de ler o Jefferson Tenório, por exemplo, né? Que é o autor do Avesso da Pele, Estela Sem sim, Deus e depois De Onde Eles Vêm, eu acho que é o nome do terceiro livro dele. E aí eu me lembro que o Avesso da Pele eu demorei pra ler, li, gostei muito, mas o Estela Sem Deus foi o que eu mais gostei dos três, né, que eu li dele. É, e aí eu falei, nossa, por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro? É muito incrível, descobri né, o jeito que ele narra, a força da narrativa dele é muito interessante. Mas teve um que não é brasileiro, é uma autora portuguesa, portuguesa. que chama Rita da Nova. Rita da E ela Nova. é jovem, ela tem, salvo engano, 32 anos. Poxa, Ela jovem. tem dois livros, e eu não vou lembrar o título deles agora. Mas assim, né, pelo nome dela, Rita Sim. da Nova, é fácil de. E aí um deles me marcou muito, foi muito incrível. Foi uma leitura que eu li assim, sem pretensão nenhuma. Eu achei. Primeiro que o nome dela já me chamou a atenção, Rita da né? Nova, vamos ver É o que que é. diferente, né? Enfim. Eu gosto de ler livros portugueses, escritos em português de Portugal mesmo, né? Sim. Porque é muito interessante a construção do português de Portugal, né? Bastante diferente da nossa em vários aspectos, mas fica bonito também. E o livro dela me surpreendeu muito. A história, em linhas muito gerais, é uma menina que se chama Ana Luiz. E aí também o próprio nome da Ana. personagem já chama atenção nessa. Tudo bem que a gente tem João e Maria também, Maria João, né? Sim. Mas Ana Luiz foi uma combinação diferente que me chamou atenção. E aí eu li a sinopse e falei, eu vou ler. Então a Ana Luiz é uma criança, ela começa a história criança, e ela quer descobrir quem é o pai, que a mãe não fala sobre. Quando perguntado, ela desconversa ou briga pra não dizer nada. Aí a Ana Luiz vai em busca dela própria de fazer as investigaçõezinhas dela, descobre o telefone e fica tentando ligar pra casa do pai. E ele nunca atende, quem atende é a nova esposa ou uma empregada. E ela tentando acessar esse pai. Hum, E a gente vai acompanhando essa angústia dela, né? De tentar acessá-lo, de tentar entender essa parte da história da vida dela que ela não sabe como é. Porque ela se sente metade, né? Ela conhece a família da mãe, ela sabe como é, como são, né? Do ponto de vista do cotidiano, de sim. jeitos de ser. E ela sente que falta um pedaço. Qual é o outro pedaço que me constitui, né? Como é a outra família? Eu sou parecida com eles, eu sou parecida só com o lado da minha mãe, quem eles são, como eles se chamam, né? Como seria se eu convivesse com eles? Ela vive essa angústia e é também a angústia do contato que nunca acontece. Até que ela tem essa. No final da jornada dela, ela elabora isso de outras maneiras, enfim. Mas é muito bonito, é uma narrativa muito interessante. Tem bastante humor no meio, que eu gosto muito Oxe, disso. muito. Pitada de humor. É, Uma pitada então de humor foi faz toda a surpreendeu, diferença. com certeza. A gente falando de literatura portuguesa, nós temos Saramago aí, referência, Prêmio Nobel de Literatura. Você tem um gosto por ler prêmios Nobéis de literatura? Eu tenho curiosidade. Eu acho que o prêmio tem disso, né? Porque ele... É isso, acho que a gente não pode é, levar o aspecto de o que ganhou o prêmio é bom, o que não ganhou o prêmio é ruim. Acho que não tem Não disso, né? O tem isso. prêmio é, de alguma maneira, subjetivo, a despeito de vários deles terem critérios aparentemente objetivos, mas é uma banca de pessoas que acha que aquele livro é que merece aquele prêmio, né? Isso não é uma opinião universal, né? Portanto, não é um selo de qualidade.
Mas, claro, socialmente a gente é levado a ter curiosidade sobre. Por que Sobre que ganhou o isso. prêmio, Por que né? ganhou o É isso. prêmio? E aí a gente vai. Claro, tem nomes que a gente ouve desde sempre. Então, o Vargas Llosa, o Gabriel Garcia Marques, o próprio Saramago, que aí eles. Quer dizer, sempre, desde que eu me entendo por gente, enquanto leitor e que eu sei que existe um prêmio Nobel, esses nomes já rondam. Portanto, já tá no cânone da nossa vida literária. E aí sim, você quer ler pra entender, nossa, como ele escreve, como é que é isso, Como é que é né? isso, Que né? criatividade é essa? E de fato tem muita, é muito legal, muito interessante. Mas os recentes, eles também despertam curiosidade. Então, a Annie Ernaux, que ganhou, né? O... Agora, o húngaro que ganhou por último, né? Que é Eu não o sei. Laszlo, que tem um sobrenome super difícil de pronunciar. Ele eu não consegui, eu confesso. Eu tentei. O Mas não. Satantango lá. Ô, nós temos um prêmio Nobel português de língua portuguesa, como Saramago, como falamos. Nós temos um colombiano, Mário Garcia Garcia Marques. Marques. Para quem você daria o prêmio Nobel no Brasil? Nossa, que difícil. Nobel de Literatura Brasileira vai para. Bem difícil. Bem difícil. É, Você falou da Dia. é. Você acabou de ler o livro dela há pouco tempo que você gostou muito. A Dia Bárbara Nobre? Dia Bárbara Nobre. É uma escritora cearense, olha só, da Sim. terra de José de Alencar, hein? Pois é. Olha só. Você estava falando que você gostou muito da obra dela. Tanto que a obra dela, já é o primeiro livro dela já teve um alcance espetacular. Uhum. Então, de repente, vamos aí, novos escritores chegando. Quem sabe não alcança aí o Prêmio Nobel de Literatura, será para o brasileiro que será um orgulho, já que nós não Com ganhamos certeza. a Copa do Mundo agora, está muito longe do nosso radar. Quem sabe não vem o Prêmio Nobel de Literatura aí em algum tempo? Seria incrível. Seria Seria incrível. incrível, claro. A literatura brasileira tem muita força, muita potência, né? Eu gosto muito, eu sou apaixonado. Eu acho que os nossos escritores contemporâneos têm feito trabalhos incríveis, né? Que têm ultrapassado barreiras, né? Têm sido traduzidos. Isso é bem legal, porque aí alcança o mundo e aí sim, quem sabe, né? A gente teve a Ana Paula, que concorreu lá no Book Prizer, né? Chegou a ser finalista e tal. Então, Acho que isso já mostra a força da nossa literatura pra fora. A gente sim. tem outras, aquela booktuber americana que se apaixonou pelo Machado de Assis. Ah, E aí agora tem acompanhado outros sim. escritores. Ela tem lido outros livros, tem assistido novelas, inclusive. E fala disso o tempo todo nas redes dela, né? Sobre essa produção cultural brasileira. Isso é muito legal, porque vai mostrar para o mundo, né, em outras perspectivas, com outras pessoas falando que não só os brasileiros, porque a gente é emocionado mesmo, né? A gente vai falar da nossa literatura, da nossa música, da nossa filmografia, discografia, enfim, com muito ímpeto, com muita força, porque a gente gosta muito. Mas quando a gente vê outras pessoas falando de Nossa, outros do nosso lugares, trabalho. também é muito legal. A gente gosta muito disso, né? Porque se sente valorizado, sente que os nossos artistas têm sido valorizados em outros espaços. É bem legal. Sim. Ainda dentro dos prêmios Nobel de Literatura, quando eu fui ler, logo muito jovem, fui ler 100 Anos de Solidão, eu acabei ficando na solidão, porque sem muito, com pouca experiência em ler livros densos, sabe, complexos. Eu sei que chegou aos 50% do livro, eu já estava perdido ali. Claro que eu completei a leitura, deixei ele reservado para ler depois, posteriormente. E eu ficava me perguntando, poxa vida, ainda continuo preferindo José de Alencar, sabe? Ainda eu continuo preferindo ler Érico Veríssimo, Uhum. Moacir Clear, sabe? Porque a gente não tinha bagagem para entender a história. Então, por isso que os prêmios Nobel de Literatura, claro, eram de uma grande inteligência, claro, mas não é todo mundo que vai conseguir chegar e ler aquilo e entender e fazer daquela leitura realmente uma diversão, porque é mais desafio do que diversão. Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é dessa questão que você trouxe de
ter lido O Cem Anos de Solidão e outros e ainda assim preferir a produção brasileira, porque eu acho que a gente tem se voltado bastante para dentro, né? Tem o movimento da brasilidade muito em alta hoje, que é interessante, e eu venho percebendo até discussões sobre isso do ponto de vista de literatura, que é quanto a gente está falando sobre a gente e criando essa identificação. Então, quando você lê um livro escrito por um escritor brasileiro que se passa numa cidade brasileira e você não encontra aspectos da vida brasileira, é esquisito, né? Ao passo que quando você os encontra lá, a nossa tradição, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, as formas como a gente pensa o mundo e a sociedade, aí gera identificação, você gosta muito, porque você se sente parte daquilo que está narrado. Né? Sim. Eu vi um vídeo no YouTube, aliás, há pouco tempo, de uma menina que fala sobre livros, né? Enfim. E ela estava entabulando justamente essa discussão. Ela dizia assim: eu detesto quando eu abro um livro de um escritor brasileiro em que a história se passa no interior da Bahia e o nome da personagem é em inglês. É Savannah. E ela tem hábitos de escola dos Estados Unidos. Né? E de fato é esquisito. É Quer dizer, esquisito mesmo. o autor é livre para escrever o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e Sim. isso né, não tá em discussão. Mas cadê a identificação, né? Se você vai escrever uma história que se passa nos Estados Unidos, ok, faz todo sentido você se valer das formas e da cultura e da tradição estadunidense para isso. Agora, se você está se propondo a escrever um livro sobre o Brasil com personagens brasileiros, há de se criar uma identificação, eu acho, né? Aliás, tem vídeos do Ariano Suassuna nas redes sociais aí que você vê ele contar sobre quando ele escreveu o livro dele, que gerou o filme, de alguém chegando para ele falando, mas você tem que colocar o nome dos personagens, em vez de ser João Grilo, você colocar um nome que se pode traduzir de forma natural para outras línguas. E claro, o Ariano, que não tem essa menor vaidade, não aceitou a ideia. Os nomes deles são estritamente brasileiros, numa história que passa ali no sertão. Ou seja, ficou muito bom, porque ele foi. Claro, o escritor sim, ele é o criador da história, ele leva a história para onde ele quiser. Uhum. Mas fica mais fácil, a gente se sente pertencente àquela história. Eu fiquei com muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul após ler O Tempo e o Vento. Justamente. Poxa vida, eu ficava imaginando aquilo, eu ficava criando aqueles personagens na minha cabeça, imaginando andando pelo Rio Grande do Sul. Quando eu fiz a minha primeira viagem para o Sul, eu buscava ainda me conectar com o tempo e o vento. Claro que você não vai conectar de forma tão fácil, porque os resquícios daquela época, parte deles já se foram. Mas a gente busca essa brasilidade dentro das obras. Com certeza, com certeza. Assim como boa parte das obras do Machado de Assis se passa no Rio de Janeiro. Aquilo nos aguça a querer conhecer. Nós estamos falando da Rua do Ouvidor. Tanto Machado como José de Alencar fala da Rua do Ouvidor. Uhum. Eu tenho certeza. Eu já fui ao Rio. Na capital, na capital eu nunca fui. Mas já fui em várias cidades do interior do Rio de Janeiro. Mas o dia que eu for ao centro do Rio, eu vou passar na Rua do Ouvidor. Eu quero saber como que é a Rua do Ouvidor. Eu conversei sobre isso, inclusive, com uma escritora na Flip agora. Uma escritora carioca. E a gente falou disso. Que eu fui ao Rio de Janeiro uma única vez. E eu passei pela Rua do Ouvidor. Tirei a minha foto na Rua do Ouvidor. Tem que tirar, né? Claro. E que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quero a Ilha de Paquetá, que é onde passa a Moreninha, né? Do Que é Joaquim outro Manuel livro de que me Macedo. marcou, exatamente. E é isso, é essa identificação de você querer e ser fácil acessar esses lugares de alguma maneira, né? E são lugares que, a despeito das diferenças regionais, ainda fazem parte do mesmo país, da mesma identidade, né? Tua. Que te aguça a conhecer, a querer saber mais. Certo. Márcio, você é de Conceição dos Ouros, interior de Minas Gerais, Serra da Canastra. Mantiqueira. Mantiqueira, oxe. Bem feio, hein? Tá bem longe da Serra da Canastra, hein? Serra da Mantiqueira. E próximo já de. Não tá tão longe com a divisa com São Paulo, né? Não. E Conceição dos Ouros como é que é? A capital do polvilho? É a terra do polvilho. Terra do polvilho? Exatamente. Poxa vida. Isso. Então, o dia que eu for a Conceição dos Ouros, certamente eu vou comer alguma coisa
que nos remeta ao polvilho, biscoito de Com certeza. polvilho. Qualquer passagem sua vai ter Ai, à disposição. E em especial agora em agosto, né? Hoje, ah, é? no dia Nossa, 6 de agosto é aniversário da cidade, e aí tem a festa do Polvilho, que é o que marca certo. as comemorações. Poxa vida, eu É. imagino que é uma cidade bastante aconchegante ali na... Só de dizer que é próximo da Serra da Mantiqueira, deve ser uma cidade muito aconchegante. 15 mil habitantes, mais ou menos? É quase 11, é um Quase pouco 11, é um menos, pouco é um pouco menor, menos. mais aconchegante ainda. As suas obras têm como pano de fundo ali o regionalismo de Conceição dos Ouros? Em alguma medida. É, Não de forma dita diretamente. É, acho que as histórias que eu escrevia na época da escola, que não viraram livro, que ficaram guardadas nos meus cadernos de escola, tem, necessariamente, porque era o que eu conhecia do mundo, né? Agora, dos livros, né? Eu tenho um livro de contos de 2018, que é o Que Não É Mais. Ali eu já vivia em Pouso Alegre, que é uma cidade próxima, maior, né? Que é a nossa referência de cidade maior para a região. Então as histórias se passam, embora não dito o nome da cidade, se passam naquele lugar. Mas são tão próximas, né? Que o jeito de viver, a despeito de uma cidade ser maior que a outra, são bastante semelhantes. sim, Mas eu tenho vontade de ambientar uma história futura lá na cidade. Eu acho que vai ficar certo. bem legal. Eu anotei aqui, para não esquecer, Uhum. eu anotei aqui alguns nomes do. O de porta em porta É. você não transformou em. Você não publicou. Isso, De Porta em Porta, ele é um livro que foi o meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Certo, certo, de porta em porta. E depois eu estava analisando o que não é mais, a desordem do talvez. Uhum. Nós temos aí duas contraposições, tanto desordem como talvez, nada certo. Sim. Quando o sol se esconde, Uhum. dentro de um processo terapêutico, a gente tem aquela. A gente traz muito para o dia a dia aquelas pessoas que trabalham aparentemente felizes, postam fotos nas redes sociais, mas quando a porta se fecha, ela dá de encontro com ela mesma e logo ela se vê num vazio existencial, muitas vezes um processo de ansiedade, em se ver que, em se pensar que muitas vezes ela não é capaz. Quando o sol se esconde, é nessa linha? De certa forma é. Você fez uma leitura bastante próxima. Tem essa história do Quando o Sol se Esconde. Ela é quase uma história. Não sei se é infanto-juvenil, acho que não, mas é jovem adulto, né? Que agora tem Jovem essa adulto. classificação, né? Sim, temos. Então eu acho que é por aí. O nome do livro ele vai me surgir porque tem um personagem que é o principal amigo da protagonista, que ele se chama Ezequiel. Ele vai, junto com a protagonista, eles vão se mudar de cidade, né? Eles vão sair dessa cidade que não é nomeada e eles se mudam para São Paulo. E ele tem esse comportamento de estar muito solar, né, durante o dia, e à noite ele se fecha nessas reflexões sobre si, sobre será que eu tô no caminho certo, o que eu tô fazendo da minha vida, socorro, justamente essa perspectiva de alguma maneira. Então sim, acho que tem essa conexão. Tem essa E aí conexão. eu entendi que essa maneira que esse personagem ia se comportando na história, eu poderia tirar o título dali que ficaria legal. Poxa, bacana. Agora, O Que Não É Mais, ele vem surgir. É um livro de contos, né? O Que Não É Mais. O Quando o Sol Se Esconde é um romance. Teve algum momento em que eu escrevia os textos que depois fizeram parte do Que Não É Mais, em que eu queria escrever, quase uma vontade mecânica, necessidade mecânica, mas eu não tinha ideia. Parecia que eu estava completamente travado e seco de história. Tela branca. Tela branca. E aí eu comecei a escrever sobre a tela branca. E aí eu dei o nome de O Que Não É Mais. É como se eu não fosse mais escrever Ah, a sim. partir dali. E aí é isso, né? Você sabe muito Não bem parei. como é o bloqueio de escritor. Uhum. Poxa vida, certo. E, e aí, imensas porções de quase nada. Normalmente um título que ele tem um contraposto na frase, Aham. sabe? Eu percebo que suas obras são recheadas desse contraposto. O que Sim. você quer chamar a atenção do seu público
da sociedade, de quem lê o teu livro? Olha, eu quero É um puxão de orelha? Acho que não, eu acho que é uma tentativa minha, talvez, de compreender tudo, como tudo funciona através dos personagens. E aí, botar essas dúvidas. Eles colocam, fabulam as dúvidas, elaboram as dúvidas por mim, de alguma maneira, Ah, sabe? então é uma Do extensão do mundo. seu eu? Dos meus pensamentos, de certa forma, sim. Não das cenas, as cenas Sim, são sim, todas ficcionadas, as mas ficcionadas, sim. mas o pensamento de vários deles em vários momentos, de alguma maneira, sim. Como se eu colocasse eles pra pensar por mim, assim. Certo. Quando você escolheu o jornalismo para. O jornalismo foi uma opção sempre de faculdade, foi dentro do. Assim que você foi se apercebendo dentro do mundo da leitura, o jornalismo se tornou para você falar assim, puxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, Uhum. é isso que eu quero trabalhar. Mas ele já era uma. Ele já tinha como viés você expor esse material que está aí, né, dentro de você, aí nas suas ideias, na sua cabeça. Foi o que, na época, eu entendi que se encaixava mais no que eu me sentia enquanto pessoa e futuro profissional, sabe? Eu tenho muita. Eu brincava muito quando criança de falar, eu falava o tempo todo sozinho. E eu gostava de brincar de apresentar programa, então eu tive os meus programas que eu apresentava, ou de brincar de apresentar jornal, né? Sim. Então aí eu acho que o jornalismo ele surge nesse lugar de que eu vou para apresentar jornal, eu preciso ser jornalista, né? E aí acho que ficou nesse lugar. E depois eu que fui crescendo, foi chegando o momento da escolha, né? Se é que a gente pode chamar assim, quando eu vou quase finalizando o ensino médio, eu começo a pensar o que que eu gosto de fazer, o que que eu sei fazer hoje e o que eu gostaria de fazer, pelo menos pelos próximos anos. Não precisa ser para sempre, porque para sempre é muito tempo, né? Sim. E aí eu falei, bom, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, basicamente. Né? Eu não tenho problema em me apresentar, em falar em público, nem nada do tipo. O que que se encaixa melhor dentro dessas habilidades? E aí eu achei que seria a comunicação. E aí, dentro disso, você tem o leque da própria comunicação, né? Você tem a publicidade e propaganda, você tem as relações públicas, você tem o próprio jornalismo. E aí eu acabei indo pro jornalismo, porque aí eu acho que eu liguei com esse afetivo da criança que brincava de apresentar jornal, né? E aí Certo. foi. Ah, que bom. Nós falamos do Ariano Suassuna. Ele, em Taperoá, se passa a história magma dele. Uhum. Falando de você de Conceição do Ouro, eu perguntei se lá servia como pano de fundo para suas obras. É claro que o escritor pode ser num sonho, pode ser andando de carro em qualquer lugar do país. Aquilo serve como pano de fundo para ele iniciar a sua história. Mas quando você volta à sua cidade hoje, você volta literalmente com o intuito de simplesmente descansar, rever família, ou você tá sempre buscando ali um viés que te leva a escrever mais um capítulo de um novo livro? Essa pergunta ela é interessante, porque eu já pensei sobre isso. Ah, qual é a sensação de voltar, né? De alguma maneira. E eu tive várias relações com esse voltar. Acho que quando eu tava mais próximo, em Pouso Alegre, era muito próximo mesmo, né? São 40 minutos. Né? Não, nem parecia um voltar, né? Porque na realidade era como se eu tivesse saído só pra trabalhar e depois voltasse. Agora, estando aqui, que também não tá muito longe, são, sei lá, quase 300, 4 horas, vai. 300 e poucos É, quilômetros. dá em quase 4 horas daqui lá. Então não é absurdamente longe, mas também não é um lugar que eu vou cotidianamente, né? Geralmente são feriados prolongados. E aí tive vários momentos. Acho que eu tive um momento de. Eu ainda estava muito deslumbrado com São Paulo, então eu ia e queria voltar logo, né? Porque eu queria aproveitar mais da cidade que eu tinha escolhido. Depois eu tive um momento de. Nossa, eu tô cansado daqui, tô cansado de barulho, tô cansado de gente em todo lugar, eu quero ir pra lá que lá tá quietinho, né? Silêncio, bem tranquilo. Aí tive esse momento. E agora eu tô vivendo um momento curioso que eu não sei nem se eu sei nomear ou elaborar muito, mas é assim, quando eu vou, é como se eu voltasse a ser a criança e o adolescente que eu fui, mas com consciência de que não sou mais. Mas eu digo isso porque é,
Logo aí um contraponto. Porque assim, por mais que eu saiba que a minha mãe tá, né, tá mais velha do que era antes, assim como eu, obviamente, os meus avós, os meus primos, meus tios, enfim. Mas eu sou sempre tratado como a pessoa que sempre fui lá. Então, eu durmo sempre no mesmo quarto, eles me tratam como sempre me trataram, me chamam no nome pelo diminutivo ou pelo apelido. É, é como se. Continua fazendo coisas pra mim como se eu precisasse daquela assistência da criança, sabe? De põe blusa, leva isso. Ah, vem cá, dá um suco pra você, sabe? Me leva. E aí dá a sensação de que eu volto a ser, né? Ou a criança ou o adolescente que precisa desse apoio, dessa assistência, o que é bem legal, que é bem gostoso, se sentir Sim, amado, valorizado e por aí sim, vai, acolhido. acolhido. E ao mesmo tempo eu tenho essa sensação esquisita dentro de mim de pensar, eu voltei a ser quem eu era, mas eu ainda sou quem eu sou, e como que é isso? E todas as pessoas sou eu. É confuso, não sei nem explicar muito bem. Certo. Mas o mineiro, ele gosta muito do diminutivo. Assim, É Marcim ou Marcinho? acho que eles falam mais com nho Nhô. concluído, Eu, na minha região é mais o N no O N. final. O N no Uhum. final. Acho que vai. Então, Mariana, Diogo, Ponte Nova, aquela região toda ali, aquelas cidadezinhas pequenininhas, Guaraciaba. Nós temos o costume de falar, né? O Antônio é Tonim, Uhum. né? Uhum. O José é o Zezinho. O N tá sempre Nunca termina, não né? é, não é o A palavra não Zezinho, fecha no O. Sim. Toninho. Então, é engraçado o regionalismo brasileiro. Mais uma conexão com as obras literárias Mas aí, fazendo um parênteses, agora que você falou de jeito de falar mineiro, o que eu mais gosto é o fenômeno do plural no quê? Que não sei se você já pensou sobre, Não. mas que a gente, pelo menos eu tenho esse hábito e observo que várias pessoas de lá também. Quando a gente vai. Primeiro que na fala a gente come muito plural, muita letra, isso é da gente. Mas eu juro que na escrevendo eu coloco direitinho. Certo. Mas quando a gente vai fazer o plural com que, por exemplo, eu vou falar assim, que coisas são essas? A gente coloca o plural no que. Então fica que coisa. Então só uma curiosidade aleatória aqui, mas que eu acho muito divertido. Não, eu fico observando também a forma de falar. Eu já tive a oportunidade de viajar para bastante estados do Brasil. Não todos ainda, mas eu fico observando a forma de falar. Vamos pegar o contexto do estado de Minas. Você tem o sul de Minas, você tem o Triângulo Mineiro, o norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, enfim, Vale do Minério. Cada região as pessoas falam de um jeito. Eles têm uma forma. E a língua é algo vivo. Por exemplo, na minha época, eu estou morando em São Paulo há 30 e poucos anos. Na minha época, eu não lembro de ninguém falar assim, de alguém chegar e falar assim, nu, esse prato tá bom demais, só. Na minha época, eu não tinha isso, esse nu. Uhum. Eu vejo muito pessoal de Belo Horizonte, Contagem, Petim, onde moram minhas irmãs. Eu vejo muito isso falando, eu falo, caramba, isso não tinha na minha época. Ou eu não tinha me apercebido. Então, os sotaques também vão, os trejeitos de falar vão mudando com o tempo. Uhum. Isso é muito legal. Os mais novos vai vindo, vai trazendo um jeito diferente de falar, sabe? Vai embelezando a língua. E assim você chega, cada estado tem o seu jeito, seja na Bahia. A Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer bastante a Bahia. O baiano de Ilhéus fala de um jeito, o baiano de Feira de Santana fala de uma outra maneira. E isso enriquece cada vez mais a nossa língua, não é? Eu li recentemente os dois livros do Caetano Galindo, Caetano Galindo. que é Muito o bom. Latim em Pó e depois o Na Ponta da Língua. Ainda não li. Então vale a pena. É, Fica a indicação. tá, após terminar isso aqui, eu vou ler então. Pronto, Pronto, boa. aí, ó. Isso, priorize. Pronto. Vou ler Caetano Galindo. Minha Exato. próxima leitura após isso aqui, viu? Porque ele fala disso, né? Ao longo da. Ele vai primeiro apresentar uma abordagem da formação do português, né? Desde o latim, e depois a passagem pelo galego e tudo mais, até chegar aqui, até chegar hoje, como a gente ainda movimenta a língua. E ele vai dizer justamente disso, né? Dessas transformações, né?
Primeiro que é legal que ele faz essa... Eu posso até dizer que, de certa forma, é um deboche, né? De que ele vai dizer... as línguas latinas, né, que a gente fala hoje, o português, ó, o português, o francês, o italiano, o espanhol, o romeno, vão se originar do latim vulgar falado pelo povo, né? Não, então qualquer língua que você acha super chique, o francês super chique falado, vem do que o povo falava, não do latim clássico. Ele vai falar isso para, de certa forma, chamar a atenção dessas pessoas que gostam de colocar a língua como algo imutável. Ah, E vai falar dessas mudanças, né? E que hoje tem muitas. A gente tem esse linguajar do jovem hoje que joga online ou das redes sociais que a gente às vezes não compreende, né? As expressões do inglês que vão se aportuguesando, né? sim, Aquele. somos mestres em fazer É, isso. exato. Aí você pega o tancar, né? Que hoje todo mundo usa. Que nem era. É um verbo em inglês que as pessoas vão conjugando como se fosse um verbo em português, né? E que em algum momento vai entrar para a língua corrente, porque né, os jovens de agora vão ser os adultos do futuro e vão ensinar seus respectivos filhos e descendentes a partir desse lugar, né? Sim. É, nós estamos falando aqui do. Nós estamos falando da sua forma, como você sempre interagiu no mundo da literatura desde pequenos, os trabalhos escolares que geraram, né, que ficaram muito interessantes, como o de porta em porta. Uhum. Eu sempre falo aqui no canal, eu tenho entrevistado aqui terapeutas, psicanalistas, psicólogos. Então a gente traz a forma de trabalhar no processo terapêutico, a forma de a gente trabalhar. Então o livro é terapêutico, concorda Sim. comigo? O livro é terapêutico. Mas você já aprendeu, já teve algum momento de sua vida, talvez que você não tivesse tão bem, você precisasse de um empurrão e alguém usou a literatura para te chamar a atenção, para te chamar para a vida, para te acordar, uma frase, sei lá, um livro que você leu, que deu aquele toque, sabe? Tirou Uhum. ali daquela zona de desconforto que você tava. Eu acho que sim, várias vezes. Eu talvez não vou conseguir agora te precisar algum momento específico, mas. E aí não foi indicação de ninguém. Acho que eu próprio, na minha Você busca por próprio. leitura, vou encontrando. Porque eu gosto de ler temas muito diversificados. Eu tenho os meus momentos, então eu tive, por exemplo, acho que entre 2019 e 2021, eu li clássico. Porque eu me coloquei quase que um projeto pessoal, então eu ia E ler os os clássicos que eu não tinha clássicos. lido ainda. Sim. Daí eu fui ler Marcel Proust, inclusive, Em Não, Busca do Tempo Perdido, li os sete, não, não li um grande ainda. desafio. Aí fui ler um monte de Dostoiévski que eu Dostoiévski, não tinha Crime e lido. Castigo, O Crime e Castigo eu já tinha lido, já então eu tinha fui ler lido. os outros, né, que eu ainda não tinha lido. Ana Karenina. Eu também já tinha lido. Aí eu fui ler Oxe. outros do Tolstói. É. Então tive esse momento. Aí fui ler. Eu já tinha lido Madame Bovary, então eu vou ler Educação Sentimental. Eu já Sim, tinha lido Os Flaubert. Miseráveis, então eu vou ler O Homem que Ri ou Os Trabalhadores do Mar do Vitor Victor Hugo. Hugo. E aí Chique por isso. demais. Então foi esse momento, meu momento. Depois eu tive o meu momento thriller. Aí eu fui ler um monte de. Era policial, era romance psicológico, um monte. Vários deles. Aí agora eu tô na minha fase diversificada. Então, apareceu lá o título, ou eu vi a sinopse, me chamou atenção, eu Chamou leio atenção, você sem lê. muito. É romance, tudo bem, é fantasia, tudo bem, sabe? Sem grandes. Não tenho muito preconceito de dizer, esse eu não leio, não. Então, apareceu, me chamou atenção, eu vou ler. Certo. E aí, eu acho que retomando a tua pergunta, nesse processo de escolhendo livros pra ler, acho que isso vai acontecendo, porque às vezes a história, ou alguma cena específica, ou alguma reflexão do personagem da história, me puxa pra algum lugar. Então, sei lá, eu tô pensando, ai, que vida triste, lá, nada vale a pena. Aí, de repente, você tem um personagem que fala uma frase que você fala, poxa, é mesmo, né? E eu aqui reclamando disso. Né? E aí acho que você. Não necessariamente que me tire imediatamente daquele lugar que eu tava, mas me coloca pra pensar fora dele, Sim, né? Acho que entendi. é nesse sentido. Então, sim, várias vezes. Eu acho que isso acontece com todo mundo de diferentes formas. Talvez a gente não para mensurar isso. Uhum. Eu tive um caso bem interessante. Eu era muito jovem, tinha acontecido algumas coisas, eu tava para baixo, falava, poxa vida, que azar, só tem um azar, sabe? Dava azar, azar, azar. E eu tava fazendo uma caminhada e onde é o metrô Tucuruvi hoje, Hum. tinha recém-inaugurado o metrô Tucuruvi.
E aí ao longe eu vi um deficiente visual vindo andando com a bengala, sabe? E ele se esquivava ali dos canteiros das obras, com a bengala dele na caminhada. Eu falei, e eu tava indo ali, triste, chateado ali, porque tinha acontecido alguma coisa comigo. E eu passei por ele e falei, e aí, bom dia, tudo bem? E ele, tudo bem. Eu falei, quer uma carona? Ele falou assim, não, eu vou na caminhada mesmo. Eu falei, não, uma carona de braço. Falei com ele, eu tô indo pro metrô. Eu não tava indo pro metrô, eu só tava caminhando. Ele falou, ok. Aí eu dei o braço, ele pegou no meu braço, começamos a conversar, fui fazendo uma entrevista com ele. Nome, aí eu perguntei pra ele, seu nome? Ele falou o nome. Eu falei, sim, você faz o quê? Ele falou, eu sou policial. Na hora bugou minha cabeça. Eu falei, como é que um policial deficiente visual, que não enxerga? Imagina só ele na troca de tiro, sabe? Eu fiquei ali bugado ali. Eu falei, policial? Ele falou, eu trabalho na Câmara Escura da Polícia Civil. Eu falei, entendi. E aí a conversa foi se estendendo e ele vindo. Aí eu falei, além de policial, você faz o quê? Mas eu acredito que tudo isso é por Deus, sabe? São pessoas que Deus coloca na nossa frente, que o universo, seja lá conforme a pessoa quer designar isso, para nos trazer uma mensagem. Aí ele falou: eu gosto muito de livros. Eu sou formado em letras. Eu falei: caramba, o cara é policial, prestou um concurso, o cara é formado em letras, olha só, interessante. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: sim, eu também gosto muito de ler. Aí na época, eu estava lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu falei: tô lendo O Tempo e o Vento. Aí ele falou: você gosta de algum poeta? Eu falei: eu gosto de vários. Aí eu falei para ele algumas poesias, eu gosto de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Augusto dos Anjos, fui falando para ele, Afonso Guimarães, você gosta de filósofo? Eu falei, gosto de Rubem Alves, mas eu leio também os clássicos, fui falando com ele, ele falou, nossa, que interessante, parabéns. Em dado momento, ele falou assim, qual poesia você sabe de cor? Aí eu parei, eu falei, nenhuma. Só batatinha quando nasce, se espalha a rama pelo chão, fala certinho, né? Aí ele falou, ele deu uma risada, aí ele pegou a bengala, colocou assim, sabe, na frente assim, meio que fitou assim para cima, parou um pouquinho, enquanto o semáforo abria, e falou assim, eu gosto do Aloysio Azevedo, uma das que eu gosto muito. E começou a falar, e começou a recitar. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amores, que flores, eu não lembro mais total. E começou a recitar todinho o poema do Luiz Azevedo, meus 8 anos, que era um que eu já tinha lido, porém não sabia. Aí eu fiquei muito tocado com a história do deficiente visual. Eu fui, deixei ele até a catraca, o pessoal do metrô assumiu dali para frente. Eu voltei curado para casa, porque eu comecei a falar, poxa vida, olha eu aí, jovem, 18 anos, cheio de vida, cheio de saúde, não há nada que impeça, sabe? Então, a própria literatura ali, através aquela pessoa, me mostrou dentro da própria literatura, sabe? Através de recitar um poema, a qual as pessoas precisavam ler para ele, ou até mesmo ele no braille, ou seja, eu não precisava de nada disso, eu poderia abrir um livro e ler, decorar um poema que eu gostasse. Aquilo para mim foi um grande aprendizado. Botei a tristeza num saco de lixo, despachei ela e fui viver a vida. Fui decorar poemas. Fui decorar poemas. Mas fez, exatamente. A partir daí eu passei a ler os poemas, eu comecei a decorar poemas. Inclusive, meus 8 anos, eu decorei ele inteirinho. Hoje eu só lembro 50%. Mas eu lembro que eu decorei poemas do Ismália, do Afonso Guimarães, como a gente estava falando, como Afonso Guimarães é de Mariana e também é minha terra, falei, puxa vida, eu vou decorar o poema dos autores aqui da minha região, sabe? E o Afonso Guimarães, um mestre aí do simbolismo brasileiro, e eu gostava muito de ler. Eu falei, então decorei Cisne Brancos, Ismália,
Foi os dois que eu decorei. Depois eu fui para Cruz de Souza, que é catarinense, talvez o único poeta catarinense dessa categoria. Talvez não é o único, sabe, que alcançou renome. Eu passei a decorar esses poemas, que eu falei, poxa vida, agora, meu Deus, eu enxergando aí e choramingando porque alguma coisa deu errado. Mas são Bem legal, aprendizados da bem legal, vida, com certeza. certo? Márcio, me fala sobre teatro. Eu sei que você anda de rodas com É, teatro, que você gosta muito. As- O cinema é a sétima arte. E o teatro, a gente enquadra ele em que arte? Também na sétima? mas se a gente for pensar que a representação tá ali junta, né? O teatro é isso, de novo remontar a época da escola, né? Da gente, inevitavelmente, a gente tinha algum momento do ano em que tinha alguma apresentação escolar, né? Seja no mês de junho, julho, com as festas juninas e tudo mais, ou no final do ano, para o encerramento do ano, em que a gente sempre tem aquele momento, né? Acho que as escolas daqui também devem ter isso, né? Sim. De cada turma apresentar alguma coisa, ou uma dança, ou uma música, ou uma peça de teatro. E eu, de alguma maneira, sempre me envolvi em alguma delas, né? Eu já fui narrador, eu já fui algum personagem, eu já fiz apresentação sendo o grupo Amigos lá dos cantores sertanejos. Já fiz. Já fiz escolinha do professor Raimundo, simulado na escola. Já fiz, junto com, em apresentação de trabalho, a gente pegou algumas histórias clássicas, do tipo Cinderela, e reformulou, trazendo para o contemporâneo da época, criando uma nova história, mas com a roupagem atual e as características da Cinderela. Sim. Quando eu era criança, que eu também era bastante assíduo na igreja, fazia apresentações na igreja, já fui Jesus, já fui discípulo, já fui de tudo. E aí, então, por isso, essa questão do teatro da representação também sempre me rondou. E eu acho que ao escrever, em alguma medida, eu também tô pensando em como esse personagem seria se ele existisse. Acho que isso me ajuda a descrever melhor a cena, ou a criar melhor aquilo que eu tô querendo narrar nas palavras, né? E sempre gostei dessa ideia de trabalho de bastidores. Essa coisa de ensaio, essa coisa de você tá lá num grupo e aí o grupo discutindo qual é a melhor forma de fazer isso, de fazer aquilo, qual palavra se encaixa melhor aqui e ali. Ai, como que eu, né, essa construção coletiva. Uhum. E aí eu falei, demorei muito tempo pra procurar algo que eu pudesse me enquadrar neste lugar, pra me realizar nisso. E até encontrei um curso livre de teatro lá lá perto de casa, na Zona Norte, o Teatro da Praça. Teatro da Praça. E Olha aí aí. tô indo pro segundo ano, né, Olha nessa que bom. aventura. E tem sido bastante interessante porque é justamente este lugar que eu queria estar, né? De uma construção coletiva em que eu posso me expressar nas palavras, na escrita, porque a gente também escreve o roteiro, né? No corpo, né? Representando personagens ou criando situações malucas. E fazendo parte de um coletivo que tá todo mundo pensando neste lugar também. E que traz muita ideia nova, que deixa a gente assim, doidão pensando em um monte de coisas que a gente não pensava, criando de qualquer lugar e fazendo funcionar. É bem interessante. Maravilha. Márcio, você tem um trabalho incrível como autor, como escritor, autor, ator. Como que se faz para te encontrar aí nas redes sociais? Ah, tá fácil. Eu tô. De rede social só tenho o Instagram, Só então é o Instagram? @MárcioEborges, tá fácil, Sim, né? maravilha. Por lá, agora é isso. Eu tenho concentrado bastante das publicações falando sobre o livro, né? Sobre o Maravilha. Silêncio Bem Alto, que é o livro atual. Mas é isso, também vou colocando lá coisas do meu dia a dia. Então, para quem quiser encontrar você, Márcio E e Borges Borges. no Gente, Instagram. esse foi mais um episódio do nosso Conexão Vertical. Entrevistei aqui o Márcio e Borges, Márcio Eduardo Borges. É um similar do Jorge Luiz Borges, um dos maiores escritores da língua argentina. Olha só, que bacana. E na próxima semana tem mais. Muito obrigado e até a próxima.